Pessoal, hoje eu tô aqui com o Júlio. Fala, Júlio. E aí, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Pessoal, o Júlio propôs aí mostrar um pouco da rotina aqui da fazenda. Júlio, queria que você começasse apresentando a fazenda, onde estamos localizados aqui hoje. Beleza. Nós estamos aqui na Fazenda Melkstad. Ela fica localizada em Carambeí, nos Campos Gerais, aqui do Paraná. Nós, nessa unidade aqui, estamos aqui desde 2015. E hoje estamos aí com 2.070 vacas, mais ou menos 92 mil litros de leite por dia. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Certo. E começando aqui, como você disse, pelo começo, né? Exatamente. Eu gosto de apresentar a fazenda tentando acompanhar o que a gente considera o grande fluxo de valor dentro do nosso negócio aqui, que é a criação dos animais e a produção de leite. Certo. E a criação dos animais, obviamente, começa no nascimento deles. Então a gente está aqui agora no pré-parto, no setor que a gente chama de maternidade, com as novilhas, que vão dar cria pela primeira vez, e com as vacas adultas, né, que vão dar cria pela segunda vez ou mais. Certo. E aqui é o único sistema em compost? Aqui é o único sistema com gado adulto, nessa unidade que nós estamos aqui, que é a Fazenda Melkstad, onde a gente ordenha as vacas, que tem compost. Mas a recria também é em compost, na Fazenda Pereira, que faz parte do grupo, e que a gente vai para lá daqui a pouquinho. Entendi. Tem algum porquê esses animais estarem no compost ao invés do freestyle? Tem. Aqui na nossa região é muito úmido, então é muito difícil você manter a cama seca. Mas as vacas secas e as vacas do pré-parto, elas simplesmente sujam menos a cama, né? Então a gente acaba não tendo tanto desafio assim para secar a cama. Certo. Se fosse com vaca em lactação, seria um desafio quase impassável, não tem como superar esse desafio. Aqui é muito úmido mesmo. Mas com as vacas secas e do pré-parto, a gente consegue manter a cama seca. E daí ela simplesmente fica mais confortável. Principalmente na hora que ela já está quase parindo, ela já está ocupando um espaço muito grande, ela não consegue achar uma posição para deitar. No compost ela encontra, ela às vezes deita de lado, você até vai atrás dela para ver se ela não morreu, né? Que ela fica bem relaxada. Bem à vontade. Bem à vontade. Inclusive quando a gente implementou a cama de compost aqui no pré-parto, a gente diminuiu um número que já era baixo de retenção de placenta, de metrite e de parto auxiliado. Então, o parto auxiliado é um número que eu sei mais ou menos de cabeça. Era em torno de 10, 12, em alguns meses chegava a 15% de parto auxiliado. E depois que a gente implementou a cama, a gente caiu para praticamente zero. Então, hoje a gente tem aqui em alguns momentos 300 partos no mês, em alguns momentos. E chega a ter, nesses mesmos momentos, durante o mês inteiro, 5 partos auxiliados. Isso com certeza compacta diretamente na produção da fazenda, né? Diretamente. E acaba que coincidentemente, normalmente são partos gemelares, que daí até a incidência de problema, de parto tóxico seria maior mesmo, né? E são os que acabam dando problema, porque ela de fato passa um período de transição aqui muito tranquilo. E elas chegam aqui para fazer o pré-parto, faltando aproximadamente quantos dias para a previsão? Hoje, a gente tenta trabalhar aí com 28, 30 dias. E é por isso que a gente fez essa extensão aqui do pré-parto das vacas. Como em alguns momentos a gente se aproxima de parto de vaca adulta agora, de 220 a 240 partos de vacas adultas, e esse compost aqui, com essa lotação, ficava com uma lotação de mais ou menos 4,5 metros a 5 metros quadrados por vaca, era uma lotação muito alta. Bem alta. Então a gente construiu aquela extensão para tentar ficar com uma lotação de no máximo 8 até 10 metros quadrados por vaca, trazendo elas com 30 dias. Mas daí, nesses momentos que a gente começou a ter essa lotação alta, a gente chegava a trazer elas faltando só 2 semanas e meia. Entendi. E aqui elas recebem uma dieta específica? Aqui é uma dieta específica, aniônica, né? Que a gente acompanha semanalmente medindo o pH urinário para fazer os pequenos ajustes, né? Certo. A gente usa Bovigold Plus e assim tenta manter uma dieta mais leve, né? Porque é um momento que a gente não quer que elas engordem mais, né?
E principalmente em alguns momentos que a gente sentia que a dieta estava um pouco mais forte, por assim dizer, a gente percebeu um impacto muito grande no peso do bezerro. Então, isso é um conhecimento que a gente adquiriu ao longo de vários anos, né? Anos até anteriores à minha chegada aqui na fazenda, mas daí eu sei falar por tabela que acontecia isso daí. Então, os bezerros começavam a ser muito grandes. Certo. Júlio, observei que cada final do compost tem a baia de parição, vamos dizer assim? Isso mesmo. Em ambos os lados, nós temos baias de parição, onde a gente tem uma cama de maravilha, um ambiente que a gente tenta deixar bastante esterilizado. A gente tem aqui uma equipe que trabalha 24 horas por dia, em 3 turnos de 8 horas. E quando eles veem uma vaca estourando a bolsa, eles já conduzem ela para dentro da baia de parição. Essa baia, em relação ao corredor aqui e a pista de trato, ela é fechada, para que a vaca não fique tendo tanto contato assim com circulação de pessoas e com a circulação dos tratores. Mas ela, em relação à cama do compost, ela é aberta, para que ela consiga continuar visualizando e interagindo com as amigas dela de lote, né? Então é um momento que ela fica bem à vontade, ela não se estressa, né, nesse momento crítico da vida dela e consegue fazer um parto bem tranquilo. E a gente não fica olhando muito ela, toca ela ali, deixa ela quieta e a natureza segue o seu curso. Justamente temos pouquíssimos problemas ao parto. Menos aqui. Intervenção possível, então. Menos intervenção possível. É realmente quando a gente percebe, usando técnicas de veterinário, que está na hora de você intervir, mas a gente, se está tudo seguindo bem, as contrações estão normais, o bezerro apontou as patinhas da forma correta ali, a gente deixa a vida seguir o seu curso. Certo. Depois de pariu, vai para a ordenha que também é aqui. Exatamente. Aqui a gente tem uma ordenha balde ao pé. Em ambos os lados a gente consegue ordenhar as vacas. Então o lado das vacas é esse daqui, o lado das novilhas é esse daqui. A gente tem em cada um dos lados 2 baias, porque efetivamente, como eu comentei, em alguns momentos a gente chega a ter 300 partos no mês. Olha. E em alguns momentos a gente chega até 14, até 15 partos por dia, naquelas 24 horas. E claro que elas adoram combinar, né? Elas gostam de se socializar e andar de mãos dadas, né? Então muitas vezes a gente tem ali no intervalo de 4, 5 horas, 4, 5 vacas parindo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma estrutura que consegue atender isso. Inclusive com uma equipe que não é uma única pessoa, é realmente uma equipe. E daí um já consegue trabalhar nas vacas ao mesmo tempo que o outro vai trabalhando nos bezerros. Certo. E a vaca multípara e novilhas tem uma diferença no próximo lote, Júlio? Hoje elas vão todas para o mesmo lote, é um lote que a gente chama de pós-parto carência. É um lote onde a equipe responsável pela secagem, pela aplicação do antibiótico intramamário, confere novamente aquele animal, confere novamente as anotações de quando foi que ela aplicou o antibiótico naquele animal, para daí liberar ele para ter o leite vendido, ou eventualmente, se essa vaca adiantou o parto alguns dias, a gente ordenha ela nesse lote de pós-parto carência mais alguns dias, até dar o momento que esse leite está bom para venda. Essa ordenha é feita numa ordenha acessória, onde a gente ordenha também os animais, outros animais que estão em tratamento com antibiótico. É uma ordenha que cai o leite num tanque que é separado e não é comercializado. Entendi. Depois a gente vai estar vendo lá um pouco das vacas lactação, né, Júlio? Perdão? Depois a gente vai estar vendo depois lá as vacas lactação, como que é o sistema de crista. Exatamente. E as bezerras? Vamos dar uma olhada mais de perto ali? Bora, bora. Júlio, esse setor aqui como que funciona? Então, aqui na maternidade a gente tem uma preocupação muito grande de colostrar bezerro o mais rápido possível. E a forma como a gente tem de fazer isso é usando essa sala aqui, onde a gente tem pasteurizadores de colostro, que também servem para descongelar o colostro, e um liquidificador industrial que a gente usa para misturar o colostro com o colostro em pó. Certo. Quando a vaca pare, a primeira coisa que a gente faz é mexer com a bezerra. Então, no momento que a vaca entrou em trabalho de parto, eu já vou descongelando o colostro, para na hora que essa bezerra cai no chão, eu já passo a sonda e
e forneço a ela um colostro que ele já estava previamente padronizado e pasteurizado. Então depois, com calma, depois que eu terminei de fazer o manejo, de curar o umbigo, trabalhei, já sequei a bezerra, já deixei ela pronta, já colostrei, aí eu vou mexer com a vaca e vou ordenhar ela. Esse colostro dela, a gente vai analisar a qualidade. Se for necessário, a gente adensa com o colostro em pó, padroniza ele dentro do que a gente tem aqui como premissa. Daí a gente separa ele nas bolsas, pasteuriza e posteriormente congela. Então ele vai estar pronto para ser descongelado e fornecido por uma outra bezerra, que não é exatamente a filha da vaca daquele colostro, né? Então assim a gente consegue agilidade e padronização no nosso processo. Muito bom. E a quantidade, você sabe me dizer mais ou menos? Ou... A gente tenta fornecer 10% do peso da bezerra. Então é conforme o tamanho da bezerra. Entendi. E a gente sempre depois analisa o IgG daquela bezerra para ver se ele bateu a meta do setor, que a gente vai a cada momento eventualmente atualizando essas metas, tentando questionar os nossos próprios resultados, tentando aumentar ela ao máximo, para que ela fique com o IgG que a gente considera adequado para não ter problema posterior ali com pneumonia e tal no bezerreiro. Bacana, esse cuidado com o colostro aí com certeza faz muita diferença, né? No início da bezerra. Total diferença, até porque devido à nossa intensidade de manejo aqui, a gente faz apenas uma única colostragem. Olha. Só que depois a gente fornece leite de transição para essa bezerra, que alguns dizem que ajuda, a gente sente que aqui faz um pouco de diferença para nós. Agora o principal é realmente o IgG. O IgG está dentro do que a gente espera. E depois no bezerreiro eu não tenho problema de diarreia, de pneumonia, então a gente fica tranquilo de manter esse manejo de uma colostragem. Só que, claro, daí ela é feita com muita agilidade, isso faz muita diferença. Já nasceu ali, já caiu no chão, a gente já está passando a sono. O pessoal está sempre atento. Exato. Muito bom. Chegamos então no bezerreiro da fazenda, Júlio. Isso mesmo. Então esse é o passo seguinte, as bezerras vêm para cá logo depois de serem colostradas e elas são alocadas em baias coletivas, desde o primeiro dia de vida. Olha. Então você pode ver, essas aqui acabaram de nascer, né? Ainda estão com o umbigo pendurado, já curado, claro, né? Mas são animais bem jovens, que nasceram todos essa semana. E desde o dia 1 aqui no bezerreiro ela fica no coletivo, ela já tem água e ração à disposição, apesar de ela quase não pegar, nos primeiros dias já fica disponível para ela ir acostumando e tal. E a gente trata todas as bezerras aqui com o aleitador coletivo também. Certo. Então esse sistema ele tem algumas vantagens e alguns desafios. O principal desafio é você não conseguir dar uma atenção mais especial para algum animal que esteja um pouco mais fraco que os demais. Ele acaba se camuflando entre as irmãzinhas, porque você não consegue perceber que, por exemplo, ele bebeu um pouco menos de leite. Afinal, o aleitamento é coletivo. Então, demanda um olhar mais atento para você conseguir identificar e separar esse animal que está com desenvolvimento aquém. Agora, a vantagem é que a gente consegue fazer um manejo mais rápido e mais produtivo aqui. Então, essas casinhas aqui, elas são adaptadas para que a gente consiga fechar esses portões aqui todos sobre as muretas e trabalhar com máquina na reposição de maravilha, na limpeza desse espaço aqui. Então, a gente consegue trabalhar com menos pessoas dentro do setor. E aqui o aleitamento delas é com leite natural mesmo, Júlio? Sim, é o leite natural. A gente faz, inclusive, 2 leites separados. Um leite é o leite de transição, que a gente pega das vacas recém-paridas lá e fornece para esses lotes mais jovens. E o leite normal, ele é adensado ainda, com leite em pó, onde a gente coloca até diferentes tipos de leite em pó, tenta trabalhar com o que é um pouco mais adequado para uma transição. São manejos que vão mudando com uma certa frequência, à medida que a gente acompanha o desempenho delas. Hoje é feito com 2 leites em pó, e a gente adensa esse leite e fornece para elas. E elas
chegaram aqui, Júlio, elas sempre mantêm na mesma baia ou faz algum rodízio? Isso mesmo. Ela, se tudo correr bem com ela, ela não sai mais daqui, ela só sai o dia que ela sair daqui desmamada. Então, eu tento trabalhar com um corredor desse por semana. Então, basicamente, essas aqui são as que nasceram na última semana. Olha. Então, a cada semana eu vou trocando corredor, coincide mais ou menos, o projeto já foi dimensionado para isso, para que realmente um corredor dê um número de bezerras nascidas na semana. Então, quando eu desmamo o corredor inteiro junto. Então, o manejo não é baia a baia, o manejo é corredor a corredor. Então, simplifica um pouco. Então, aqui desse outro lado, a gente já tem uma baia com as bezerras desmamadas. Então, agora que elas já estão desmamadas, elas já foram... já foi aberto as baias, né, para que elas já vão se acostumando a um convívio ainda mais coletivo. E daqui elas vão para a Fazenda Pereira, onde a gente continua o ciclo de recria. Esses animais aqui hoje, nós estamos desmamando eles ao redor de 75 a 80 dias, entre 115 e 120 quilos de peso vivo. Muito bom. E daí você vê que a baia, ao longo do tempo, ela vai ficando um pouco mais suja, né? A cama vai ficando um pouco mais suja, porque a gente só vai repor na cama. E eu já vou desafiando elas, para elas ficarem com uma imunidade mais forte, para quando elas forem para o sistema da recria, porque cada vez mais ela vai para uma cama mais suja, afinal ela é criada em compost mais velha. Então eu já vou acostumando ela desde agora, ela vai tendo um pouco de contato com cocicídio, com alguns outros parasitas que eu não evito, porque é uma coisa que vai acontecer na vida adolescente dela, né? Eu evito o problema grave lá na frente, já acostumando ela, o sistema imunológico dela com essa situação. Certo. E aqui tá fazendo vazio sanitário aqui hoje. Exatamente. Depois que a gente tira o lote das desmamadas e leva elas para a Fazenda Pereira, a gente entra com máquina dentro do corredor, tira toda essa serragem, a maravalha suja a gente reaproveita nos compost e eu faço uma limpeza. Todas as paredes são pintadas com tinta epóxi de uma forma que eu consigo de fato fazer uma boa higienização da parede, como você pode ver. Tá, muito bom. Então as bezerrinhas novas que entram aqui não vão conseguir lamber uma sujeira, tal, se contaminar. Eu faço uma vassoura de fogo, creolina, desinfetante, CB30 e por fim ainda faço cal. E deixo depois um vazio sanitário. Esse vazio sanitário ele é maior ou menor à medida que a gente tem mais ou menos bezerras aqui dentro do bezerreiro. Cercando de todos os lados possibilidade de uma eventual bactéria na cama, né, Ju? Exatamente, a gente tenta evitar ao máximo porque é o momento mais delicado da vida dela, né? E o nosso próximo passo, e a gente já fez esse investimento aqui, ele está parcialmente concluído, é a gente individualizar as bezerras durante os primeiros 30 dias. Para isso, a gente pegou um dos corredores e fez uma adaptação. Certo. Então, esse manejo coletivo desde o primeiro dia, ele apesar de ser eficiente, ele de fato não prioriza o indivíduo. Então a gente tem algum desafio para identificar o mais rápido possível que ela está com uma baixa na saúde. E é quase imperceptível do ponto de vista clínico, mas como ela corta a alimentação, você consegue perceber que ela não mamou o leite. Só que justamente ali é coletivo, então a gente não conseguia perceber isso no minuto 1. E com esses bezerreiros individuais a gente vai conseguir medir isso desde o dia 1. Afinal aqui ela beberia com mamadeiras, né? Que ainda não chegaram, não está pronto, não está rodando, mas já está quase pronto para elas começarem a ficar aqui os primeiros 30 dias de vida. A gente espera com isso diminuir um pouco a nossa taxa de mortalidade aqui, que não é tão referência hoje. A gente está uma taxa de mortalidade perto de 10% aqui no nosso bezerreiro. E a gente espera, com esse manejo novo aqui, conseguir diminuir isso daí. Foi uma aposta que a gente fez, né, esse coletivo desde o dia 1, que agora a gente está dando um passo atrás e individualizando de novo.
Certo. Eu vi nessa nova estrutura aqui, tem as placas. Júlio, tem como você explicar como que vai funcionar aí? Essa placa aqui ela é feita para que seja fácil para você tirar ela e colocar de novo, fazer uma lavagem. Olha. Ou depois de um certo tempo de bezerreiro individual, se você decidir deixar duas conviverem, por exemplo, a partir do 25º dia, para elas já irem se acostumando com o manejo coletivo, você consegue tirar uma das placas e deixar as duplinhas ou até trios, né? Certo. Muito bacana. Muito bem pensado, né? Tudo é pensado para elas, vamos dizer assim, né? Com certeza. E também para facilitar, como você disse ali, o manejo do pessoal, né? Que é corrido. Exatamente. A gente sempre comenta que, infelizmente, quando a gente começou o nosso negócio aqui, não tinha um livro intitulado Como Produzir 100 mil litros por dia, né? E a gente não leu ele. Então a gente está aprendendo com os nossos próprios erros. Então esse barracão aqui mesmo é um barracão que a gente adquiriu através de uma oportunidade de mercado que apareceu. Era um barracão usado, que a gente tirou da onde ele estava instalado, instalou aqui. A gente simplesmente aumentou os beirais para que ele tivesse a largura adequada para a gente colocar o número de corredores que a gente queria colocar nele. E foi uma oportunidade que o mercado nos permitiu para fazer um bezerreiro maior, que a gente precisava. Então, ele não é muito convencional. Os bezerreiros, hoje em dia, você costuma enxergar alguns mais estreitos, o nosso é mais largo. Isso torna a dispersão da amônia mais desafiadora. Então, o investimento que a gente fez posterior foi a instalação dos ventiladores. Certo. E além desses ventiladores instalados aqui, a gente tem também um ventilador móvel. Em alguma das bases ele está aí. Que a gente usa para ventilar principalmente a cama das bezerras desmamadas, que tem ainda mais amônia. Então a gente deixa o ventilador mais próximo ao solo, direcionado para aquele corredor, com a porta aberta ao fundo, para que a gente possa limpar a amônia do ambiente. Então, no primeiro momento, antes da gente ter esses ventiladores, a gente tinha uma incidência maior de pneumonia. Hoje, a gente conseguiu diminuir essa incidência. Então, a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, tentando melhorar a cada dia. Eu costumo dizer que fazenda não tem receita de bolo, né? Como você disse aí no início, né? Exatamente. Eu acho que cada fazenda tem que estar preparada para aproveitar as oportunidades que o mercado expõe a ela, né? E daí ela tem que se adaptar para fazer o melhor possível, tendo aproveitado aquelas oportunidades, né? Certo. Muito bacana o trabalho aqui. Júlio, aqui também você trabalha muito com visual. Sim. Aqui a gente tem um modelo de gestão bem estabelecido, é um modelo de gestão Melkstedt, que ele prevê uma série de comportamentos que a gente precisa ter para ficar adequado à cultura que a gente considera correta dentro da nossa empresa. A Melkstedt, de fato, ela é uma empresa. Ela é uma empresa que tem uma fazenda de leite. Nós definitivamente não seguimos a linha mais convencional e tradicional de produção de leite, onde você normalmente tem a figura de um patriarca ali, uma pessoa que está à frente do negócio e que vai crescendo organicamente, usando da mão de obra externa para adquirir um pouco mais de conhecimento e da própria mão de obra para pegar duro no batente e ir crescendo e com muito esforço. A gente não seguiu essa linha. A gente já se estabeleceu desde o início como uma empresa que ela nasceu através de investimentos de investidores que tinham disponibilidade de aportar capital para que a gente crescesse já de forma profissionalizada desde o dia 1. Então a gente já nasceu como empresa e temos uma fazenda de leite onde a gente tem estruturas de governança corporativa muito bem estabelecidas. E a gente tem um modelo de gestão que prega, entre outras coisas, que você tenha em cada setor da fazenda uma série de ferramentas. Então aqui a gente consegue ver algumas dessas ferramentas. E talvez a mais importante de todas seja essa daqui, que é o mapa do setor. É aqui que a gente coloca com bastante clareza o que o setor faz, com quem que ele se relaciona, quais são as tarefas, os resultados esperados, os indicadores e, finalmente, a missão do setor, que é o que esse setor faz na fazenda. Então, todo mundo que trabalha aqui no bezerreiro sabe qual é a sua missão. Aqui no bezerreiro é cuidar das bezerras com especial atenção e carinho para que possam expressar todo o seu potencial genético
e garantir o aumento de média de produção a cada nova geração. Então, essa missão foi desenvolvida principalmente pelo gestor da área e é ele que fomenta ela diariamente com a sua equipe. E daí, os indicadores que mostram se as tarefas estão corretas e se os resultados esperados estão sendo atingidos, ficam aqui no nosso mapa de indicadores. A gente também tem, dentro de cada setor da Melkstad, um plano de cargos e salários bem definido, com cada funcionário sabendo exatamente quais são as tarefas que ele tem que fazer para se adequar a cada nível de cargo dentro de cada setor. Então aqui, por exemplo, no cargo de nível 1, a pessoa precisa fazer as tarefas até aqui. Mas se ela aprende também essas aqui, ela pode chegar até o nível 2. E assim por diante, a gente tem uma série de cargos dentro da fazenda, cada um deles com até 10 níveis, e as pessoas podem se desenvolver dentro da sua carreira aqui dentro da empresa. E o mapeamento da competência de cada colaborador dentro de cada uma das tarefas é feito através dessa outra ferramenta aqui, que é a matriz de competências. Então, as pessoas que estão em amarelo são pessoas que estão sendo treinadas naquela tarefa, enquanto o verde a pessoa já faz aquela tarefa com a competência necessária, com a habilidade necessária, e o azul é que ela domina plenamente aquela tarefa a ponto de conseguir capacitar outras pessoas de como realizar aquela tarefa. Então, a gestão à vista que a gente tem dentro do setor permite a gente ter mais clareza em relação ao que a gente considera correto dentro da nossa empresa. Então, outras ferramentas ainda dentro do nosso modelo de gestão, tá o padrão, então o resultado padrão. Então aqui, por exemplo, a gente tem um resultado padrão de uma bezerra saudável, o resultado padrão de uma bezerra doente. Então a gente visualmente consegue enxergar o que é para acontecer. E ainda temos aqui também o mapeamento da rotina, quais são as tarefas que a gente faz a cada dia da semana, ou os procedimentos operacionais mapeados e visuais também. E dentro do estoque do setor, a gente tem, através dessas pequenas cartas, vamos ver aqui, ó, o Kanban de estoque, onde a gente consegue saber qual que é o estoque mínimo de um determinado produto que eu preciso ter. Por exemplo, aqui no Etomax o estoque mínimo é 8. E quando eu chego nesse estoque mínimo, quantos que eu tenho que pedir para repor o estoque? No caso aqui são 12. Então eu consigo visualmente perceber que eventualmente algum item está faltando, que pode ser por uma decisão de manejo, porque talvez nós tenhamos parado de utilizar temporariamente esse produto por algum motivo, ou pode ser simplesmente que de fato eu estou aguardando uma reposição de estoque. Então isso hoje é bastante visual e nos permite manter uma organização suficiente para que a gente consiga dar conta de cuidar aí dos 4.600 animais que a gente tem hoje. Se não fosse essa organização, hein, Júlio? Eu acho que seria muito mais desafiador que sai impossível. Com certeza. Júlio, chegamos onde saiu de lá desmamada, vem para essa fazenda. Exatamente. Então agora a gente está aqui na Fazenda Pereira. Estamos a 8 quilômetros lá da Fazenda Melkstad. E é aqui que nós trazemos as nossas bezerras para fazer o ciclo de recria. Então elas chegam aqui desmamadas, já um pouco mais adaptadas a manejos coletivos, a uma cama de compost que não é mais uma maravilha absolutamente limpa, né? Uhum. Mas ainda é uma cama bastante limpa e bastante seca. Aqui elas são servidas com uma dieta de feno, de gigs, produzido aqui na própria fazenda, e ração peletizada. Então elas ficam aqui nesse barracão aqui por aproximadamente 2, 3 meses. E então elas vão para os barracões de cima à medida que elas se desenvolvem. Até chegar no compost que a gente vai ver lá em cima, com 12 meses prontas para receber a primeira inseminação. Uhum. Então esse lotinho aqui é o mais crítico, que é o que acabou de chegar aqui. Elas acabaram de ser desmamadas, é onde que a gente sempre tem mais atenção. E caso alguma fique doente, eu separo ela num lote de hospital que eu tenho no final do barracão,
que fica exatamente ao lado da farmácia, ao lado dos procedimentos operacionais, ao lado dos indicadores. Aqui, a gente tenta, para cada baia que ela vai andando, e quando que ela sai daqui? Quando chega o próximo lote de desmamada, ela vai para a segunda baia. A cada baia, eu vou deixando a cama sujar um pouquinho mais. E ela vai de novo adquirindo uma imunidade ao longo do desenvolvimento dela. Certo. Então, aqui são barracões que antigamente era criação de peru e são, portanto, adaptados para a criação de bovinos. São barracões com baixa incidência solar e com um desafio de coccidiose. Então, é esse desafio que eu deixo elas se habituarem aos poucos para elas terem um bom desenvolvimento. Uhum. E vocês tentam sempre manter as bezerras no mesmo lote, só se acaso mesmo adoeceu que vai para um outro setor então? Né? Exatamente. Agora, isso daí é também ajustado no olho. Se alguma começa a desenvolver muito, ela está muito grande para aquele lote, está dominando demais as outras, eu passo ela um para frente, ou o contrário também é verdadeiro. Eventualmente eu seguro uma menorzinha um pouco mais. E elas passam por manejos frequentes de pesagem, onde eu monitoro o ganho de peso delas, e esse peso também eventualmente é usado para fazer a separação novamente dos lotes. Já não elas acabam tendo relativamente poucas trocas, né? A gente tenta priorizar, deixar elas no grupo original, mas existe uma maleabilidade para que eu mantenha o padrão do lote. Certo. Tô vendo aí que tem as placas, ó, identificando realmente o número de animais, tudo muito bem organizado. Exatamente. Bacana. E essas placas também que permitem aos nossos operadores saber quanto de ração que ele precisa colocar para cada lote, né? A dieta com certeza é muito bem definida para cada etapa, Júlio. Exatamente. E aqui é uma dieta premium, né? Porque nesse primeiro momento elas comem simplesmente o feno mais a ração peletizada, que é uma dieta totalmente nova, né? Basicamente a lagosta com filé mignon, né? Com certeza, aqui ainda não vai a silagem de milho, né? Não vai a silagem de milho. Elas, no próximo barracão, elas continuam recebendo essa mesma dieta e elas passam a receber uma dieta total apenas no terceiro barracão. Que quando elas chegam aqui, elas estão entre 2 e 3 meses, elas vão ficar aqui até os 4, 5 meses, depois no próximo barracão dos 5 até os 7, 8 meses, e a partir desse 8º mês, que ela está no terceiro barracão, que ela começa a ter uma dieta com pouco de silagem. Ainda assim não é silagem de milho. Aqui nesse primeiro lote ali é mais silagem de aveia. Entendi. Júlio, aqui chegamos já em outra etapa das bezerras. Exatamente. Então aqui estão as bezerras já pré-reprodução. Esses animais hoje têm entre 7 e 9 meses de idade. Elas estão quase chegando no último estágio antes da reprodução. Que hoje, esse último estágio antes da reprodução, ele está lá no barracão de compost. Então elas ficam ali, quando dá a idade e o peso adequado, eu passo a inseminá-las. Então aqui elas já estão se adaptando à nova vida que elas vão ter lá no compost. O barracão já é 100% coletivo, né? Não são mais baias individualizadas como era ali embaixo. Elas ficam todas juntas, já vão aprendendo a conviver entre si, querendo ou não disputar um pouquinho de coxo, quer dizer, já é uma adaptação para a vida adulta, é um treinamento para o sistema que depois elas vão viver durante a vida toda. E aqui já é dieta total. Então é uma dieta principalmente à base de silagem de aveia, é uma dieta que permite a elas terem um ganho de peso que a gente precisa para que posteriormente elas não engordem tanto durante o período de gestação, principalmente no terço final, mas ainda assim cheguem no primeiro parto com 85% do peso adulto. Então desde essa idade aqui a gente já vai regulando a dieta para dar o resultado que a gente quer depois, daqui mais ou menos um ano e 2 meses, que vai ser o momento que ela vai chegar ao parto, né? São muito precoces, hein, Júlio? Tô vendo uma bezerra ali já montando em outra. O animal, quando ele está bastante saudável,
época aqui ele já vai chegando na puberdade, então de fato já tem algumas que vão querendo apontar um primeiro cio, né? E não nesse estágio aqui, mas no estágio seguinte, mas ainda antes da reprodução, eventualmente algum animal muito especial, com uma genética muito especial, eu posso fazer um protocolo e coletar já uma genética dela mesmo antes da primeira inseminação, mas a gente faz apenas em casos que a gente quer muito priorizar aquele animal, usar ele com mais antecedência, porque ele é bem especial. As demais fêmeas que a gente utiliza para a produção de embriões aqui são fêmeas prens. Então a gente faz uma aspiração das fêmeas prens e a produção de embriões por fertilização in vitro no laboratório. Certo. Como que é feita a seleção genética aqui da fazenda? Então, aqui a gente trabalha com o holandês preto e branco e o holandês vermelho e branco, né? Temos até um exemplar aqui representando essa raça. Então, nós trabalhamos aqui com o critério de seleção 100% genômico. Nós fazemos o mapeamento genômico de 100% dos animais nascidos e a gente faz a seleção genética usando os dados de genoma. Para isso, nós criamos um índice que a gente chama de índice Melk. Eu tenho um índice para o gado preto e branco e um outro índice para vermelho e branco, atendendo o que o mercado demanda. Hoje, a gente prioriza, número 1, em primeiro lugar, a produção de leite, segundo lugar, a produção de gordura, e depois eu entro com o TPI, que é um índice que a gente respeita bastante, pois ele é um índice ponderado bem interessante, ele tem um peso importante dentro do índice Melk, e depois eu equilibro ainda o índice Melk olhando CCS, índice de fertilidade, índice de saúde dos animais, os demais, a proteína, que é os demais sólidos, né? O percentual, tanto em libras quanto em percentual, além da vida produtiva, do tipo, do composto de úbere. Em especial, dentro do tipo, o composto de úbere tem um peso muito alto. E eu olho também o composto de pernas e pés. Cada uma dessas características, ela é ponderada dentro do índice Melk, de uma forma que os animais que têm mais leite, mais gordura, TPI mais alto, acabam sendo selecionados para eu fazer a reprodução e atender o mercado. E no caso do vermelho e branco, o que a gente percebe que o mercado gera bastante demanda, principalmente para a genética que a gente já tinha como base aqui, são animais para exposição. Então, no caso da vermelho e branco, o TPI, a gordura e o leite têm um peso menor. E o composto de úbere, o tipo e o composto de pernas e pés tem um peso maior. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é tentar atender o mercado, entregar o que ele espera, fazendo a seleção dos melhores animais com o índice Melk. Certo. Vocês trabalham com um número até alto de venda de animais, Júlio? Ah, sim. Esse ano a gente está comercializando aproximadamente 7,8% das matrizes adultas. Olha. Então foram praticamente 200 vacas vendidas já durante 2025. 100% via leilão. Nós não fazemos venda direta, nós fazemos via leilão, porque a gente acredita que é realmente a democratização da nossa genética aqui, né? A gente acredita bastante no processo de profissionalização do leite brasileiro e a gente quer ativamente contribuir com isso. Bacana. Então, uma pessoa que quer ter um animal nosso e posteriormente fazer a sua multiplicação genética, fazer a produção de embriões, ela tem a possibilidade de participar do leilão e concorrer abertamente com qualquer outra pessoa. Não tem que ser o nosso absoluto conhecido para conseguir adquirir essa genética, né? E também o que a gente entende que está fazendo é conseguir desafiar o mercado para que o mercado fale para nós quanto que vale, não a gente ficar taxando quanto que cada animal vai vender, né? Querendo negociar com cada um. A gente deixa o mercado ditar o preço. Que bacana esse trabalho, Júlio. E também acredito que entra como receita na fazenda, né? Sim, hoje a gente agrega quase 25 centavos ao preço do leite com a venda dos animais. Além de contribuir com a seleção genética de outros produtores, também é outra fonte de renda também. Exatamente. Bom. Então, essa oportunidade de você adquirir animais bem bons para você fazer uma base de rebanho é uma oportunidade que a gente não teve lá no início, né? Então, quando a gente começou a
e a gente comprou animais, muitas vezes a gente ficava com os animais que os produtores dispunham para a gente comprar. E hoje a gente não tem essa mesma política, a gente realmente abre a fazenda. Tanto que em alguns momentos nós dispomos no nosso leilão de lotes à livre escolha do comprador. Então ele pode entrar aqui e escolher o animal que ele quer. Certo. E muitas vezes a gente até acaba negociando isso também posteriormente ao leilão. Então às vezes tem um animal que ele escolheu, mas ele fez uma compra grande e aquele animal não é bem o que ele queria, ele pode trocar por outro. São coisas que a gente não faz questão, porque a gente pressiona nós mesmos para sermos melhor a cada momento, independente da venda ou não. Então, esses animais que têm os melhores índices MELCs, que na nossa visão são animais excelentes do ponto de vista genômico, não necessariamente ele vira o melhor animal adulto, porque a formação do úbere que vai ditar isso daí, a produção efetiva que ele vai entregar que vai ditar isso daí, se a reprodução vai estar redonda que ele vai ditar isso daí. Então esses são os animais que a gente seleciona para o leilão, os que estão no seu melhor momento, com a melhor produção, com o melhor úbere, com a melhor saúde, o animal que está pronto para produzir bastante leite naquele momento, mas não necessariamente genomicamente era o melhor animal. Então eu me sinto despressionado a fazer reserva, porque os melhores animais são esses aqui, são os jovens, que estão com o melhor índice MELC e que eu vou usar para produzir embriões para a próxima geração. Quando ele chega na vida adulta e ele está pronto para ser vendido, ele já não é mais o melhor animal da fazenda. Então eu posso dispor de que naquele momento, dentro dos animais produtivos, ele é o melhor, mas eu continuo vindo com uma genética cada vez maior. E essa seleção acabou também sendo possível devido à grande importação de embriões que a gente fez durante muitos anos no passado e que a gente está retomando agora. Então isso nos permite ficar alguns passos à frente de quem faz seleção dentro da própria fazenda. Afinal, a gente acaba tendo a oportunidade de beber da fonte, né? Certo. Com o projeto Progênesis. E olha o resultado aí, pessoal. Um lote aqui de muitos animais, bezerrada bem padronizada. Muito bacana mesmo. E com esse trabalho muito bem feito aí, muito bem elaborado, o comprador sempre volta, na maioria das vezes, né, Júlio? Exatamente. E muitas vezes, conversando com os produtores, eles questionam um pouco a nossa seleção e principalmente o índice MELC. Eles pontuam que muitas vezes eles optam por, na fazenda deles, fazer seleção estritamente por produção e por sólidos e não olham, por exemplo, composto de pernas e pés ou tipo. E a gente faz questão de olhar, porque a gente acredita muito que o tipo tem uma correlação muito grande com a conformação funcional das vacas. Então a gente tenta aqui não desenvolver aquele animal extremado, o maior TPI possível, o maior leite possível. A gente tenta ter um animal mais equilibrado possível. Ele vai ter uma excelente produção, vai ter uma excelente produção de sólidos, mas ele principalmente vai ter a forma correta para que ela viva muitas lactações dentro da fazenda. Então você não vai encontrar aquele animal com a perna muito reta, ou com a perna muito em foice, ou com as pernas fechadas, por exemplo, que são índices que fazem parte do tipo e que a gente não ignora, que são importantes para nós. Em especial porque a ordenha nossa é feita por trás, então a vaca com as pernas fechadas não se adaptaria tão bem, e muitos dos nossos animais hoje são direcionados para a ordenha robotizada. E na ordenha robotizada também, um animal com uma boa conformação de úbere vai ter um tempo de ordenha menor. Então a gente consegue colocar mais animais dentro do mesmo robô. Então essa seleção por tipo, para nós, melhora taxa de descarte, vida produtiva total dentro dela fazenda e a adaptação dela nas ordenhas. Então por isso tem um peso importante dentro do índice MELC. Certo. E essas vacas equilibradas certamente são as que vão trazer mais retorno para a empresa, né? Definitivamente. São vacas mais longevas. Definitivamente. E agora a gente tem buscado priorizar bastante também a eficiência alimentar desses animais, né? Então a gente já está utilizando bastante e está dentro do índice MELC, apesar de eu não ter citado a economia de comida, né? O feed saved, e porque muitas vezes você tem um animal que ele tem um menor peso corporal produzindo o mesmo tanto de leite.
E é incrível como esse mapeamento genômico hoje está realmente fazendo total sentido. Todas as análises que eu faço aqui, que são muitas e profundas, tentando fatiar os animais de maior produção para os de produção intermediária, para os de menor produção, o leite no genoma acaba sendo uma coisa que diferencia bastante. Então, de fato, você selecionar genomicamente os animais tem feito muito sentido para nós aqui. Tem se mostrado na prática uma coisa que faz sentido, uma coisa que dá resultado. Bacana, muito bom. Júlio, chegou aqui no compost, muda um pouco a dieta em comparação àquele último lote que a gente viu? Muda. Essa dieta aqui, ela já é dividida em duas fases. Essa primeira dieta aqui são para os animais que ainda estão em desenvolvimento, que daí até é a mesma dieta, perdão, não é a mesma dieta. Agora a gente mudou. Essa dieta aqui é para os animais que ainda estão terminando de desenvolver, mas no momento que ela emprenha, ela vai para uma dieta de novilha prenhe. Certo. Então são duas dietas aqui. E esses animais aqui são antes da reprodução, estão terminando de se desenvolver, e quando elas estão prontas para reprodução, elas vão fazer o primeiro protocolo, elas vêm para esse lote aqui. Esse lote aqui eu tenho os canzis, então eu consigo fazer um manejo no próprio lote. À medida que ela passa pelo primeiro protocolo eu insemino, aí ela vai para a baia seguinte aqui do compost e abre espaço para novas novilhas virem para o seu primeira inseminação. Ou animais que deram negativo no diagnóstico voltam para cá para ser protocolados novamente, ir para o segundo protocolo até a hora que ela emprenhe. Quando ela emprenhe, com 30 dias, ela vai para um lote que eu vou dar mais um outro toque com 60 dias. Depois disso, vai mais um outro lote com 90 dias e assim por diante. Então, elas vão andando em blocos, que são os mesmos blocos que posteriormente vão subir para a Melkstead para entrar no pré-parto, para daí ela entrar na vida produtiva dela mesmo, na vida adulta. Certo. E aqui então elas iniciam o trabalho reprodutivo com que idade mesmo? Aqui, hoje a gente tem um ponto de corte de 12 meses e um peso mínimo que 95% delas atinge, que é 360 quilos. Então, deu peso tudo certo, a gente segura até dar a idade, deu a idade, a gente libera por protocolo. A gente até trabalhava com uma idade na primeira inseminação um pouquinho mais baixa, mas nós optamos por tirar um pouquinho a mão da dieta, dar uma dieta um pouquinho mais leve para ela ganhar um pouquinho menos de peso, mas daí fazer a primeira inseminação um pouquinho mais tardia. São decisões estratégicas que a gente vai tomando a cada momento à medida que a gente vê os resultados, vê os custos de produção e principalmente tem segurança para tomar algumas decisões. Se a gente está atrasando para fazer a primeira inseminação, existe uma chance de algum animal atrasar e eu emprenhar ela só quando ela estiver maior, mais gorda. Só que justamente nessa decisão eu faço uma dieta um pouquinho mais leve, que vai ter uma tendência menor de deixar ela gorda. E a gente tem sido bem sucedido nas concepções aqui. Então eu vou ter muito poucos animais que vão acabar atrasando, então eu fico seguro de tomar uma decisão como essa. Certo. Então são decisões como essas que os nossos gestores, os responsáveis por cada setor, a cada dia vão tomando, sempre baseado em fatos e dados e em discussões analíticas que a gente faz envolvendo o nosso conselho de gestão operacional da fazenda. Certo, muito bacana. E esse lote de baixo aqui, ele tem acesso a piquete? Exatamente. Os composts, eles têm acesso a piquetes externos, né? Então, elas, em alguns momentos, elas são tocadas para esses piquetes, para que a gente possa fazer a bateção da cama e a limpeza da pista. Então eu não conseguiria colocar todas na pista para fazer a bateção das camas, né? E, inclusive, quando eu preciso também fazer um manejo de toque e, ao mesmo tempo, por exemplo, um manejo de produção de embriões, ao mesmo tempo que está rolando um manejo de primeiro protocolo, etc., aí o canzil não é o suficiente. Então o que eu faço é fechar elas nas camas e abrir a pista por um espaço maior do que a baia representa dentro do compost, para que todas tenham acesso ao canzil. Então eu consigo daí fazer o manejo desse lote, depois eu volto ela para a cama,
trava o corredor ali na pista e daí aqueles animais que estavam naquele lote podem ter acesso novamente à comida. Então, enquanto isso está rolando, para que elas não fiquem pressionando, tentando entrar na pista e tal, é o momento que eu também posso eventualmente usar o piquete para poder dar um alívio. E simplesmente nos dias de sol, mesmo quando tem comida disponível aqui, elas vão lá para fora, elas gostam. Né? Eu só evito deixar elas saírem quando está com muita chuva, muita umidade, para não formar muito barro nos piquetes. Porque a gente conseguiu formar a vegetação nos piquetes, a gente tenta fazer a manutenção dessa vegetação, né? Então, eventualmente, um ou outro, eu opto por não ter animais ali durante algum período, deixar o piquete se recuperar, para depois eu voltar com animais ali. Né? Entendi. E a cama aqui é revirada quantas vezes por dia? Aqui a gente faz a bateção uma vez só por dia. Novilhas, né? Não tem uma pressão tão grande, então eu consigo fazer um manejo mais tranquilo. Muito bacana. Aí saindo daqui já volta então para a fazenda de novo e depois de lá já não sai mais. Exatamente, aí de lá ela segue a vida produtiva dela, gerando outras fêmeas, né, e produzindo leite. Bacana. Júlio, acabamos de voltar para a fazenda, onde as novilhas voltam para fazer o pré-parto e já começa o sistema de ordenha. Exatamente, daí aqui a gente está na primeira etapa do sistema produtivo efetivo, né? Aqui já é um sistema de produção de leite e nós estamos na ordenha robotizada Lely, o setor de robôs Lely aqui da fazenda. São duas duplas de robô, então ali é um robô, aqui é outro robô. E nesse lote aqui, com a dupla de robôs, eu tenho hoje 100 vacas. E desse outro lado, eu tenho um espelho desse mesmo sistema com mais 100 vacas. Totalizando 200 vacas em 4 robôs. Na verdade, 200 é um arredondamento, a meta desse ano são 205 vacas e nós efetivamente estamos conseguindo bater essa meta, produzindo aproximadamente 11 mil litros por dia. Com essas 200 vacas, a média de 55 litros no ano, arredondando, né? Em alguns momentos um pouco mais, um pouco menos. Hoje mesmo está em torno de 56 quilos de leite por vaca por dia nesse sistema aqui. Aqui, eventualmente, a vaca que ela vai para o lote pós-parto carência e deu ok que ela não tem antibiótico no leite, que o antimastítico de secagem já faz mais de 60 dias que foi aplicado e ela já tinha feito a primeira lactação aqui, ela pode vir para cá logo no dia seguinte do parto ou na parte da tarde do parto que aconteceu da manhã. Ou se for uma novilha, também ela pode entrar aqui no mesmo dia que ela pariu ou no dia seguinte, depois de passar pelo lote pós-parto carência. Certo. Quando elas entram aqui no robô, eu sempre coloco elas desse lado aqui. Então é nesse lote aqui que a gente tem um pouquinho mais de manejo de treinamento de vaca para adaptação à ordenha robotizada. Esse treinamento é bastante simples, porque é fácil conduzir as vacas aos robôs. Os robôs ficam nesse canto aqui. E bem nesse canto aqui, eu tenho ali uma passagem. Então, quando eu trago uma vaca que vem das camas, mesmo que ela venha por ali, ela vai ter uma tendência de afunilar nesse canto, ou quando ela vem beirando a pista de trato, ela também entra por aqui, ela passa ali naquela passagem, naquele guarda-corpo, e ela entra nesse pequeno centro de manejo. Certo. Daqui desse pequeno centro de manejo, ela não consegue voltar, afinal, aqui ela só entra e não consegue voltar, e a única saída dela é pelo robô. Então é muito fácil, com o portão do robô aberto, claro, eu conduzir ela com o máximo de calma, é como se ela estivesse entrando num fosso de ordenha, numa contenção de fosso de ordenha. Uma vez dentro do robô, ela tem acesso à ração. E aí acabou. 2, 3 vezes que ela passa por esse treinamento, onde eu tenho que ir buscá-la depois de 6 horas que ela fez a última ordenha, depois de algumas vezes ela se condiciona e passa a vir até 6 vezes por dia no robô para as vacas de primeira cria e as vacas de segunda cria ou mais, eu limito a até 5 vezes por dia no início da lactação. O robô tem uma série de parâmetros e configurações que me permitem dar a ela chance de ser ordenhada mais ou menos vezes. E eu faço essas configurações, esses parâmetros,
conforme os dias de lactação e conforme os dias em gestação, uma vez que as vacas que estão próximas de secar ficam limitadas a 2 ordenhas por dia. Certo. E logo na última semana, antes do parto, o robô corta a ração dela. Então ele ajuda até a dar um primeiro impacto para diminuir um pouco mais a produção de leite dela e ela secar com mais tranquilidade. Ao mesmo tempo que aquela vaca que vai aumentando o leite a cada dia, ele vai dando cada vez mais ração. Algumas vacas, as que passam dos 55 ou 57 quilos por dia, elas chegam a comer 9 quilos de ração nos robôs em até 5 ordenhas ou 6 ordenhas, no caso de novilha, por dia. O resto ela pega aqui na pista de alimentação. Então aqui é uma dieta um pouco mais leve, o que me permite ter no mesmo lote animais recém-paridos e animais que vão secar amanhã. Uma produzindo 100 quilos de leite, como de fato tem uma que está produzindo isso ali hoje, depois a gente vai ver ela ali, até uma vaca que está secando com 30 litros, sem engordar, porque a dieta está adequada para os 30 quilos dela aqui, e ao mesmo tempo a outra que produz muito mais, a dieta fica adequada a partir da ração que ela recebe no robô. Então, esse sistema de robôs em duplas também facilita o manejo da seguinte forma. O acesso àquele robô ali, ele é 100% via pista, via confinamento, via as camas aqui, ó. Enquanto que esse é o que dá acesso desde a pista aqui, mas também do centro de manejo. Se eu tivesse eu teria que ter só esse aqui. Como eu tenho 2, eu consigo, ao mesmo tempo que eu tenho vacas separadas para o manejo, que estão acessando esse robô, gerando demanda para esse robô, um outro livre para as vacas que estão no sistema normal. Então isso me permite, por exemplo, na necessidade de eu fazer um diagnóstico de gestação, configurar o robô para que ele separe as vacas a partir das 4 da manhã até as 10 horas da manhã, porque eu vou vir aqui às 11 horas. Então os animais que vão chegando, vão passando naquele robô lá, ele direciona para o centro de manejo. Esse daqui ele direciona, os que passam aqui também, o portão separador direciona para o centro de manejo. Quando eu chego aqui para fazer o diagnóstico de gestação, os animais já estão separados. Faço a contenção deles num pequeno brete que tem ali, faço o manejo que eu tenho que fazer, depois disso eu vou no sistema, marco que esses animais estão liberados e vou embora. Eu não toco eles de volta, porque aqui no centro de manejo eles têm novamente acesso ao robô, ao mesmo tempo que esse aqui está rodando com os demais animais. Então, uma a uma, aos poucos, cada uma no tempo dela, afinal, no centro de manejo ela tem acesso à comida, tem acesso a camas, tem acesso à água, ela, cada uma ao seu tempo, tem acesso ao robô. Quando ela faz a próxima inseminação, aí o robô percebe, vê que no sistema ela já está marcada que ela pode voltar, aí ele direciona ela de volta para a pista aqui. Quer dizer, o manejo é zero. Ele separa automático para mim e ele volta ela automático para mim no lote. Então, o único manejo que eu efetivamente preciso fazer é quando uma vaca se atrasa para a ordenha. Que às vezes acontece com alguma vaca que está mais preguiçosa no terço final de gestação, alguma vaca que está mais pesadona, com algum problema de casco, ou com esses animais que estão sendo treinados para começar a vida produtiva deles aqui no robô. Mas é um manejo pequeno. E os manejos de separação para uma vacina, para um diagnóstico de gestação, eu não preciso fazer. Como eu tenho menos gente entrando no lote, menos manejo de vaca, tem menos acidente e tem um bem-estar muito maior. E isso justifica a média de produção desse lote ser maior. Uhum. Dieta especializada, meritocrática, mais ordenhas por dia e mais bem-estar, mais calma no manejo com esses animais. Eu tenho uma concepção maior, uma reprodução melhor, e a diferença de produtividade das novilhas desse sistema aqui versus as novilhas do sistema convencional, 3 ordenhas por dia na ordenha rotatória, chega a 26%. São mais de 10 quilos por dia que elas produzem a mais aqui. Então aqui elas fecham a lactação os primeiros 305 dias com mais de 15 mil quilos, mais de 50 litros por dia.
enquanto que no outro sistema elas batem, na média, 40 quilos por dia, 41 quebradinho, 12 mil quilos e pouco nos 305 dias. Isso já fazendo um recorte dos animais que tiveram a lactação correta, perfeita, sem incidência de doenças, realmente analisando o potencial genético de cada vaca e como ela consegue expressar esse potencial dentro de cada sistema. Aqui, hoje, uma coisa muito interessante que a gente aprendeu com esse sistema, agora que a gente já está há mais de 4 anos com ele rodando, é que as vacas que fazem uma boa primeira lactação, elas fazem uma segunda lactação ainda melhor, uma terceira ainda melhor, inclusive uma quinta lactação muito melhor. E agora a gente está chegando com alguns animais no final da quinta lactação que possivelmente vão voltar aqui para a sexta lactação. Que bacana. São animais que desde o dia 1 eu não tenho que manejar, ele já é plenamente adaptado à ordenha robotizada e ele já inicia no primeiro dia de produção dele, uma vaca adulta como essa, produzindo 40, 45, 50, até 55 quilos por dia nos primeiros 7 dias. Olha. Então é um animal que ele gera uma lucratividade muito alta nesse sistema aqui. Hoje, no nosso sistema como um todo, nós temos diversos lotes e um lote é o lote que a gente chama de múltipla stop. É um lote que hoje está com em torno de 65 a 66 quilos de leite por dia. Esse é o lote com o melhor RMCA da fazenda, receita menos custos de alimentação. E em segundo lugar, não é o segundo lote, que tem média de 60 quilos. É esse lote aqui com média de 55. Elas são mais eficientes. A alimentação aqui ela fica num custo mais barato do que o lote lá de 55, um custo muito mais barato que o lote de 60 quilos e, portanto, o RMCA muito maior. Então, é um sistema que o investimento inicial por vaca ordenhada, ele é considerável, mas que para nós otimizou muito bem o todo aqui da fazenda. Uma outra vantagem muito interessante desse sistema aqui é que ele nos permitiu um crescimento modular. O nosso sistema de ordenha rotatória tem capacidade de até 1.800, 1.900 vacas. Depende da média de produção. Uma média maior, menos vacas, pois a rotatória precisa rodar mais devagar. Mas ele é mais ou menos essa ordem de grandeza, 1.800, 1.900. Se eu fosse montar um outro sistema desse, eu teria que ter as 1.800 a 1.900 vacas para justificar uma segunda equipe de ordenha, o gasto com a limpeza desse sistema, com a manutenção, que ia ser o mesmo, ordenhando uma vaca as quase 2.000. Enquanto que aqui eu poderia, eventualmente, colocar ali na frente um terceiro robô e afastar um pouco mais os portões que dividem esse confinamento no meio para lá, colocando mais camas nesse sistema aqui e aumentar aqui 50 vacas, com investimento de um único robô. Então essa possibilidade de crescimento modular que justificou muito a gente colocar esse sistema aqui, que faz um casamento perfeito com a ordenha rotatória. Quando a gente colocou esse sistema aqui, nós colocamos já os 4 para funcionar ao mesmo tempo, praticamente. Eram 4 robôs desde o dia 1. Mas agora, se a gente quiser crescer o robô por robô, a gente poderia. O que está dimensionado aqui, que esse barracão aqui foi construído para justificar, é para nós, no futuro, colocarmos mais uma dupla de robôs ali e mais uma segunda dupla de robôs ali, mantendo lotes de 100 animais, porque com isso a separação, a lógica de quais animais que entram em cada lote acabam sendo mais beneficiados. Como eu comentei, aqui é um lote que entra animal novo, e aqui não, só animais treinados. Então, naturalmente, o rendimento desse sistema aqui é melhor. Depois a gente olha isso no computador, com números atualizados, mas esse sistema aqui ele tem girado ao redor de 6.000 litros por dia, 3.000 litros por robôs, com 100 vacas, total, 50 vacas por robô, enquanto que esse aqui fica mais próximo dos 2.500 litros. E a gente acredita que se nós colocássemos mais um lote de 100 e outro lote de 100, os demais teriam um rendimento parecido com esse daqui. Então, isso realmente são números que até para nós
nos espanta, mas que são verdadeiros e que possibilitaram a nós conseguirmos durante 2 anos consecutivos o prêmio de maior produtividade de vacas em sistemas robotizados da Lely no mundo todo. Olha. Então, isso também justifica o nosso slogan, né? Melkstad, que é tradição holandesa, orgulho brasileiro. A gente realmente se sente representando o Brasil aqui, representando os produtores brasileiros, e esse sistema está absolutamente aberto para as pessoas conhecerem, entenderem as parametrizações que a gente usa nos robôs para conseguir esse desempenho. E a Lely é uma grande parceira nossa que tem isso tudo também a cartas abertas. Então a gente sente que desenvolve junto com a Pecuária Nacional e com a Ordenha Lely. Que bacana, Júlio. Essa questão da meritocracia, né, das vacas, essa produção maior aí, é muito interessante. A lucratividade da fazenda aumenta muito, né? Vale realmente o investimento do robô. Sem dúvida. Esse sistema aqui, se você fizer ele separado do restante da fazenda, se eu não colocar sobre esse sistema aqui uma parte do custo administrativo, por exemplo, ou da manutenção das demais coisas que pertencem à fazenda, que se eu fizer a separação só desse sistema aqui, a lucratividade dele, a margem operacional dele é perto de 50%. Uhum. E quando eu coloco uma carga, uma proporção dos demais custos da fazenda dentro desse sistema aqui, a lucratividade fica ao redor de 35%. Olha. É uma lucratividade realmente muito boa. Essa é a lucratividade, ou margem operacional, ou margem EBITDA, ou custo operacional efetivo, como quiser chamar. O que eu quero dizer é o que sobra. Uhum. Essa lucratividade é realmente um resultado espetacular que justifica o investimento e que faz com que a gente não tenha dúvidas de que eventuais expansões da fazenda vão ser nesse sistema aqui. Afinal, a gente desenvolveu ao longo desses anos o know-how de como manejar esse sistema para ter esse desempenho. E a felicidade é que a gente vê as pessoas adquirindo animais nossos, oriundos desse sistema, levando para sistemas espelhados em suas fazendas, muitas vezes em composts, mas com o robô Lely conseguindo resultados não idênticos, mas muito parecidos, com boa lucratividade, que justifica você obter um financiamento para fazer esse investimento, né? É penoso, mas ele se paga, né? Hoje, com esse desempenho, com essa quantidade de animais que você consegue colocar no sistema, com essa quantidade de leite que você consegue produzir, ele se paga. Muito bacana. Vocês estão de parabéns aí, Júlio, pela eficiência dentro da atividade. Muito Obrigado. bacana, Com certeza é o mérito de toda a equipe nossa, né? E, Júlio, aproveitando, eu queria que você comentasse um pouco da sua história na pecuária leiteira. Quando que você começou e como que foi essa sua jornada mesmo na pecuária leiteira? Eu só fiz isso na vida. Crescido, nascido, criado em fazenda de leite. Meu pai, o Henrique Meirelles, ele é produtor de leite lá no sul de Minas. Hoje está à frente lá da nossa fazenda, junto com a minha irmã, Raquel. E a vida inteira trabalhei com meu pai na fazenda, sempre tive com ele no dia a dia da fazenda e sempre gostei muito disso. Tive a oportunidade de estudar, fiz faculdade, formei em agronomia e o mercado parecia bastante desafiador. Eu me testei no mercado, me deixei, em vez de voltar para casa e tocar as coisas lá de casa, eu me deixei experimentar no mercado e o destino foi me levando, eu pude ter um relativo sucesso, a ponto de receber em 2022 o convite para entrar aqui na Melkstad com a função atual minha, que é de gerente administrativo financeiro. Então, a minha responsabilidade aqui hoje é cuidar de tudo que não é exatamente a vaca. Tudo que diz respeito ao nosso modelo de gestão, a forma como a gente se organiza, as ações de marketing, a análise dos dados, dos indicadores, o planejamento estratégico, a contabilidade, tudo que é de suporte à produção é minha responsabilidade. E devido a eu ser de fazenda de leite, eu ser produtor de leite, eu me sinto muito à vontade nesse ambiente. Então eu consigo explicar a fazenda, apresentar, representar a nossa equipe Melkstad aqui nesse projeto. Que bacana, parabéns. Tem uma mensagem aí para jovens ou produtores de leite mesmo, o que você diz da
da pecuária leiteira para esse pessoal aí, ô Júlio? Olha, a pecuária de leite é um negócio de muito potencial, em especial aqui no Brasil. O nosso preço de leite recebido pelo leite, ele é maior do que o preço de leite internacional. Então a gente recebe um preço competitivo que remunera de uma forma muito atraente a nossa atividade. A gente consegue uma verticalização dentro da fazenda muito interessante. Aqui na Melquiades nós temos a meta de bater R$100 mil de faturamento por hectare agricultável por ano. A gente ainda não bateu essa meta, mas está próximo dela. E eu conheço diversos outros projetos na nossa região e fora da nossa região aqui que conseguiram bater essa meta com lucratividades de 10, 15, 20, 25, até 30%. Então, muitas vezes, um sistema de pecuária intensivo consegue ter uma lucratividade que supera o faturamento de outras atividades agrícolas. Então, isso faz com que a gente enxergue muito futuro na atividade e perceba que existe um caminho muito próspero a ser percorrido. Agora, a ressalva é que, de fato, os investimentos para você ter uma pecuária intensiva são muito altos. Muito altos. Um confinamento como esse daqui, por exemplo, com automatizações como essa aqui que a gente está vendo e sistemas de ordenha robotizado, são investimentos realmente muito volumosos. E em momentos como esse atual que a gente está vendo de taxas mais altas, fica mais difícil você conseguir atingir uma viabilidade. Mas com algum capital inicial e crescendo conforme as suas possibilidades, existe muito futuro. E o mercado tem agora passado por um processo de profissionalização e de centralização do leite nas áreas de maior competitividade. Então, hoje nós temos algumas áreas que vão crescer mais, que vão aumentar a produção, e isso vai ser mais acentuado à medida também que o poder aquisitivo da nossa população aumenta e ela consegue absorver produtos de valor mais agregado. Como eu sou otimista, inveterado, e eu tenho certeza que o nosso país vai se desenvolver e as pessoas vão aumentar a sua renda ao longo do tempo, elas vão aumentar o consumo de lácteos e vão permitir uma expansão cada vez maior da nossa atividade. Vai unir profissionalização, vai unir a capacidade de consumo das pessoas, né? E a pecuária de leite vai crescer nesse ambiente cada vez mais próspero, até que, quem sabe, algum dia a gente possa se tornar também um exportador de leite, né? Obviamente ficaríamos um pouco mais pressionados em termos de custo, teríamos que ser mais competitivos, mas com as devidas políticas de área que a gente precisa sempre apoiar os nossos representantes, como a Abraleite, por exemplo, para elas sempre desenvolverem mais políticas de interesse público para fomentar a nossa atividade, a gente vai conseguir superar as adversidades e a gente vai desenvolver aqui no nosso país a pecuária do futuro. Tomara. Bacana essa sua visão aí de mercado. Cada vez mais a gente vê as fazendas partindo para esse lado realmente empresarial, né, que você disse mais cedo. Partindo daquele princípio de pecuária familiar, onde tem o patriarca e realmente setorizando os sistemas, né? Exato. Eu tenho respeito imenso pela agricultura familiar e eu desejo a ela toda a longevidade do mundo e eu desejo todo sucesso a todos os pecuaristas. Mas, de fato, a gente enxerga que existe cada vez mais espaço para uma pecuária empresarial, né? E nós da Melquiades, nós justamente esperamos ficar sempre na vanguarda, no pioneirismo dessa área aí. A gente gosta de ser visto e lembrado como uma empresa profissional da produção de leite, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que o mercado vai nos dispor ao longo dos próximos anos. Porque aqui nas fazendas que a gente visitou mesmo, e lá em Minas, a gente viu esse movimento que as famílias que a gente produzia um pouco, né, cresceram muito, contratando mão de obra, então tendo mesmo que se tornar mais eficiente, né? Então isso é muito bacana. Exatamente. O que acontece é que existe uma economia de escala muito interessante na nossa atividade. E à medida que o produtor cresce, ele passa a otimizar uma série de custos. No entanto, esses passos são sempre muito penosos. É difícil você efetivamente dominar um sistema novo. Então, quando ele investe no sistema confinado, muitas vezes
ele tem ali uma dificuldade nos primeiros momentos para fazer ele ser operacionalizado com eficiência, né? E acaba tendo uma baixa produtividade. Então ele faz um investimento para ter um sistema mais intensivo e tecnificado, mas ele ainda não consegue efetivamente ter esse resultado. Então ele confia nas vacas, mas ainda produz 25, 27, 30, 31 litros por vaca. Isso pressiona um pouco mais as margens, né? E faz com que muitas vezes o produtor tenha dificuldades nesse momento. Mas eu não tenho dúvida que se ele persistir e ele ter certeza que os animais dele têm potencial genético para produzir mais, ele consegue superar as barreiras e crescer e virar um empresário da produção de leite também, né? Bom, aqui nós estamos no quartel-general do setor Robôs Lely, onde a gente consegue ver mais uma vez o mapa do setor, com a missão do setor, as tarefas, os resultados esperados, os indicadores que a gente controla e a visão gráfica dos indicadores, né? Então, é um sistema que realmente tem ido muito bem, nós temos conseguido recorrentemente bater a meta do ano. A nossa meta do ano, esse ano de 2025, era de 10.800 litros nos 4 robôs. Nós temos conseguido superar isso e já é um desafio em relação ao ano passado, que a média geral foi de 10.400, nós aumentamos 100 litros por robô para esse ano de meta e temos conseguido bater, nós estamos muito próximo dos 11.000 litros por dia. Aqui o reconhecimento que a gente teve da Lely com o bicampeonato mundial de maior média de produção e aqui o sistema mostrando realmente o resultado a cada dia, né? Então a gente consegue consultar ao vivo aqui como é que está a nossa produção. Então, hoje, a média de leite por vaca no sistema está em 57,3 litros, um total de 11.300 quilos de leite produzidos. E se eu seleciono aqui, eu consigo ver o resultado dos diferentes grupos. Então, eu vou selecionar aqui os robôs de vacas que eu ainda estou em treinamento. Hoje eu estou com 5.057 quilos de leite, ou seja, um número parecido com o que eu havia comentado mais cedo, em torno de 2.500 litros por robô. Mas no sistema onde eu não tenho vacas em treinamento, eu tenho vacas já mais adaptadas ao sistema, eu estou com 6.240 litros, ou seja, mais de 3.100 litros de leite por robô. É essa eficiência aqui que a gente consegue ter e que justifica a lucratividade que eu comentei, né? E aqui eu consigo ver quantos animais eu tenho no sistema, tem que fazer a somatória aqui, mas vai dar ao redor dos 200 aí que eu comentei. E Júlio, outra coisa é que vaca gosta muito de rotina, né? E ali dentro ela acaba criando a sua própria rotina de quantas vezes vai na ordenha, né? Sem dúvida. Vamos dar uma olhada ali na ordenha para você ver ela padronizada? Bora! Ó, essa vaca acabou de entrar no nosso sistema e agora o robô já identificou ela e já viu que ela pode ser ordenhada. Então essa é a Ângela, a vaca 11487, é uma vaca de primeira lactação que está com 98 dias no leite. Essa vaca, ela acabou de entrar aqui no sistema de ordenha robotizada, pois ela não tem ainda nem a sua produção diária mapeada aqui. É uma vaca que entrou há pouco tempo nesse lote dos robôs. Então, ele agora está fazendo a limpeza do úbere dos tetos e, ao mesmo tempo, a estimulação, que seria o equivalente ao teste de caneca que a gente faz na ordenha convencional. Ele higieniza as escovas para poder daí higienizar os tetos novamente, ó. Agora já com o químico, o desinfetante, que vai permitir a higienização dos tetos, né? Posteriormente, o robô ele vai colocar a teteira individualmente por teto, para que cada teto seja ordenhado conforme ele precisa ser ordenhado. Então é um sistema que permite eu não ter nem subordenha e nem sobreordenha de nenhum teto, de nenhum quarto.
Afinal, eles são ordenhados individualmente. À medida que essa vaca entra mais vezes no sistema, ele vai memorizando a localização dos tetos. E ele vai ficando cada vez mais rápido e eficiente para colocar as teteiras nela. Então uma vaca que entra logo após o parto, que ela está com o útero edemado, e ela vai perdendo esse edema e os tetos vão mudando de posição, ele continua a cada ordenha lendo e atualizando. Mas chega um momento que esse útero, ele mais ou menos fica do mesmo formato, do mesmo tamanho. E a velocidade com que ela coloca a teteira aumenta. Certo. O leite cai aqui, ele é pesado e, portanto, aqui é uma célula de carga, né? Então a precisão de quanto de leite cada vaca produziu, ela é perfeita, não tem como dar errado. E isso é mapeado, mais uma vez, da forma individualizada por quarto, né? Então, quando encerrar essa ordenha aqui, eventualmente acaba o leite de um teto, ele tira aquela teteira e mantém as outras 3. Ou seja, não tem sub nem sobre ordenha. Uma ordenha convencional, ela mede o fluxo do conjunto. Então, normalmente o que acontece é que quando a teteira, o conjunto de teteira é sacado, você vai ter alguns tetos que já estão edemados, que estavam puxando, mas não estava produzindo nada, e outros que vai ter leite, né? Só que na média deu o fluxo mínimo para ele cortar a ordenha. Aqui isso não vai acontecer, não tem possibilidade de acontecer. Da vaca, né? Eu tenho, consequentemente, menos mastite e uma vida produtiva maior para essa vaca. Muito bacana. Ó, estão produzindo 12 litros aqui, ó, mais de 12 litros. Ó, já sacou dois tetos, já sacaram, ó. Enquanto isso, continua ordenhando outros 2, né? Que bacana. Os de trás, né? O F é da frente e o T é de trás. Uhum. Ó, agora terminou a ordenha, ele está aplicando por spray o pós-dipping. Ao mesmo tempo que essa vaca estava sendo ordenhada, caiu a ração aqui para ela consumiu a ração. Agora ela pode voltar para o lote, sem ninguém ter relado nela, sem ela ter dado um coice, sem nada, com a maior tranquilidade do mundo. E a outra já está esperando ali para entrar e ser ordenhada em seguida, ó. Já está na fila. O sistema já está fazendo a higienização, ao mesmo tempo que ele já validou que esse leite pode ir para o tanque. Se por acaso esse leite tivesse marcado para ser descartado, ele, em vez de mandar para o tanque, ele descartaria ele e esse leite vai para a fossa. Certo. Muito bacana, pessoal. Sistema inteligente, então, tratando, além da vaca, de forma individual, na ração, também os tetos, né? Então isso é a tecnologia a favor do produtor, né? Exatamente. Aqui esse sistema, ele realmente otimiza muito a vida do produtor, né? Permite ao produtor otimizar muito a vida da vaca, né? Uhum. Então o pessoal já entrou ali, tá comendo. Agora já entrou uma outra vaca aí, ó. Já entrou uma segunda vaca e o sistema novamente identificou, ó. Essa é a crista 11906. A vaca de primeira lactação com 16 dias. Mais uma vez, vamos tentar consultar a informação dela. Também é uma vaca que não está há muito tempo no robô, ela tem poucas informações de produção histórica, mas muitas vezes é interessante consultar por aqui. Certo. Muito bom. Vamos ver as campeãs de produtividade ali que eu prometi para você e esqueci. Então, eu filtrei aqui no sistema a média de produção diária de todas as vacas dos últimos 7 dias. E nós temos aqui uma danada, a 7715, que nos últimos 7 dias tem produzido algo próximo a 100 kg de leite por dia, né? Vamos dar uma espiada nela. Ó, muito leite. Essa é a 7715, né? É uma vaca que já está gestante, com 48 dias de gestação. Está na sua terceira cria, ela está com 111 dias pós-parto.
ela está no lote de baixo, lote mais especializado, de animais mais eficientes, e ela está na média das últimas 24 horas com 97,5 kg e na última semana 93,4, né? Então, aquele mito, não era mito, vamos lá, vamos ser justos. De fato, em algum momento, os produtores de leite, inclusive eu me lembro dessa época lá em casa também, tinha mais dificuldade de emprenhar vacas de maior produção. Isso de fato foi um desafio muito grande e que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que está superado. E essa vaca prova isso, né? Então você vê uma produção incrível, ela já iniciou a lactação dela, na primeira semana produzindo 53 quilos, com 30 dias ela já estava perto dos 80 quilos, a partir dos 75 dias ela já bateu os 90 quilos, mantém esses 90 quilos, quase 100 quilos de leite, e ela ficou prenhe. Eu acho que foi na primeira inseminação, né, com esses números aqui. É um animal incrível e que simplesmente é muito beneficiado num sistema como esse, pois ela consegue fazer várias ordenhas por dia. Aqui eu consigo ver visita a visita, por exemplo. Então ela fez uma ordenha agora há pouco, agora são 17h16 e ela fez uma ordenha às 17h03. Antes disso ela tinha feito uma ordenha às 11h53. Então você vê esse intervalo entre ordenhas de 5 horas e 9 minutos, é um intervalo que valoriza muito a vaca, porque ela já tinha produzido 15 litros, agora produziu mais 20. E agora com certeza ela está descansando e se preparando para daqui novamente 5 horas ela fazer mais uma outra ordenha, afinal ela está com 100 litros, ela precisa disso, né? Uhum. Num outro sistema, ela ia ser muito difícil. 3 ordenhas, ia ser muito difícil. Uhum. Muito bacana. Vacas de alta produção, expressando todo o seu potencial aí com o robô. Como você disse, se está no meio de um lote de 100 vacas, vai ser ordenhada somente 3 vezes, né, Júlio? Então isso, com mais ordenhas, facilita maior produção, refletindo também, acredito, até na reprodução desse animal, né? Com certeza. E o animal, ele fica produtivo e fica um reloginho, né? Essa vaca, por exemplo, ela na primeira lactação, em 305 dias, fechou com 16 mil quilos. A segunda lactação, 305 dias, ela fechou com quase 21 mil quilos. E a projeção para essa lactação atual é de, em 305 dias, 24 mil quilos. E possivelmente, como ela emprenhou tão cedo na primeira inseminação, ela não vai ter uma duração de 305 dias na lactação, né? Então, é essa produção de leite efetiva aqui, mas não necessariamente com todo esse tempo de lactação. Se bem que a última dela ficou um pouco mais de tempo de lactação, mas realmente é um animal espetacular e que consegue desempenhar todo o seu potencial genético no sistema que simplesmente respeita a vaca, né? Nós temos que cuida bem dela e ela cuida bem da gente, não reflete. Realmente atendendo a necessidade do animal, né? Genética, ela tem a genética, sanidade e dieta, né? Nutrição desses animais. Exatamente. E a reprodução acaba ficando muito boa também, porque o bem-estar a gente sabe que influencia absolutamente diretamente, né, na reprodução. Muito bom. Ô Júlio, chegamos aqui nas primeiras instalações da fazenda. Exatamente. Esse é os primeiros estilos de instalação. Uhum. O nosso primeiro confinamento é o lá do canto de lá, do corredor para lá. Confinamento 1, 2 é aquele do corredor para cá, 3, 4, esse aqui é o 5. Daí, obviamente, o 5 se uniu ao 2, mas é nessa ordem de construção. O 6 e aquele que nós estávamos é o 7. Uma vantagem do sistema da ordenha robotizada, que eu não comentei, é que ele não gera muita demanda de linha de coxo. Afinal, cada vaca se comporta no seu tempo. Elas não vão todas se alimentar ao mesmo momento. Então, no confinamento 7, a gente conseguiu fazer a varanda e uma terceira linha de camas. Então, eu tenho mais camas por metro quadrado de barracão construído, de área construída de barracão. Ou seja, fica mais barato fazer um barracão daquele. Aqui eu tenho apenas 2 linhas de cama, é um barracão mais tradicional e é porque de fato existe demanda de linha de coxo. Então o barracão tem mais ou menos 150 camas
e eu preciso conduzir esse lote com mais ou menos 150 animais, porque a cama elas até se revezam, é menos pior, mas o coxo limita. Sei. E a gente percebe que quando você coloca uma lotação maior, elas começam a se bater, porque todas chegam da ordenha e querem comer ao mesmo tempo, depois todas querem deitar ao mesmo tempo, então isso faz com que a gente aqui tenha que ter esses confinamentos com 2 linhas de coxo e não tão otimizado com 3 linhas de coxo. Entendi. Esse confinamento aqui que nós estamos, o confinamento 4, é o lar dos lotes 3, que é esse lote aqui, que é de multíparas de alta produção, um lote perto dos 60 quilos, e do lote 4, que é o de multíparas de top produção. São vacas com quase 70 quilos de leite na média. Os melhores animais aqui, eles chegam a bater 80, 85. Em alguns momentos a gente tem animais que passam dos 90 quilos, mas não é muito comum. E o que acontece é que como a dieta é dimensionada para perto dos 70 quilos de leite, esse animal de 90 quilos, ele até bate essa produção durante o período, mas ele obviamente entra em déficit calórico. Ele não consegue, é fisicamente impossível para ele consumir toda a matéria seca, toda a energia, todo o nutriente que ele precisa para manter essa produção de forma sustentável. Diferente daquela vaca que a gente viu sustentar por mais de 30 dias uma produção de 90 quilos. Então a gente tem animais que batem isso daqui, mas invariavelmente ele vai estar a tendência a voltar para perto do máximo do que a dieta está dimensionada para o lote. É por isso que é muito comum nós vermos animais naquele sistema fechando lactação de 305 dias acima dos 20 mil quilos de leite, e aqui dificilmente elas passam dos 18 mil quilos. Afinal, os lotes de alta produção são dimensionados para mais ou menos 60 quilos, que dá os 18 mil litros, né? Uhum. Então, obviamente, é um sistema muito eficiente, mas que limita o potencial genético que esse gado tem, que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que passa com folga dos 20 mil litros nos 305 dias. Nós não temos isso de média geral da fazenda, nossa média não é 60, certo? Mas com certeza por limitações, por ineficiências, por desperdícios que o sistema imprime ou que nós, através de alguma falha no processo, nós imprimimos. Uhum. Claro que esses animais estão muito bem, mas a média do rebanho não é essa daqui, justamente porque não é tudo perfeito 100% do tempo, né? Mas realmente são animais especiais com resultado muito interessante, e uma curiosidade aqui é que os ventiladores são muito novos. São ventiladores da Equipavos que nós colocamos há pouco tempo, que surgiu através de uma mudança climática que a gente está de fato enfrentando aqui nessa região. Não é nem discutido, é fato mesmo, todo mundo tem isso já bem claro, que os últimos anos aqui na nossa região têm sido muito mais quentes do que usualmente eram. Uhum. Em especial os invernos não têm sido tão rigorosos, e os verões têm cada dia mais dias acima dos 30, 32 graus, que não era tão comum no passado. Então nós percebemos uma perda de produção no verão, que no início, em 2015, 2016, nós não tínhamos, e daí, portanto, nós instalamos esses ventiladores. Isso de fato deu diferença na produção, e é por isso que esses lotes aqui de animais de mais alta produção ficam sob ventilador, que não estão presentes em todos os confinamentos. Entendi. E hoje, então, Júlio, vocês estão com quantos animais ao todo em lactação aqui na fazenda, e qual a produção deles total? Aqui na fazenda nós temos hoje 2.070 vacas em lactação, sendo 200 ali no sistema de ordenha robotizada LL, 1.800 nesse sistema de ordenha rotatória, e as outras 70 são os animais que estão na transição de secar ou pós-parto imediato, ou em algum tratamento com antibiótico que a gente ordenha numa ordenha de fosso convencional, com uma linha normal, média, Uhum. onde a gente usa esse leite. Uma parte que a gente não considera adequado para as bezerras é descartado, mas, por exemplo, das vacas pós-parto, leite de transição é fornecido para as bezerras. Então é um leite que fica ali, que a gente pasteuriza e que não é comercializado.
Então o sistema de ordenha rotatório, onde essas vacas são ordenhadas, vai direto para a venda, assim como a ordenha dos robôs. E juntando as duas produções do robô e com esses animais, com 1.800 animais, está resultando em qual o volume total da fazenda hoje? Hoje em torno de 92 mil litros de leite. Então são 81 aqui nesse sistema e mais os 11 do robô. Certo. A ordenha com as 70 vacas, ela vai produzir aí mais uns 2 mil litros por dia, que é o que não é comercializado. Bacana. E Júlio, aproveitar que agradecer o pessoal da Calmed, que intermediou essa visita aqui, né? Achei muito bacana mesmo conhecer essa realidade diferente, essa organização da fazenda mesmo. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa tecnologia que vocês estão utilizando aqui na fazenda. Com certeza. O pessoal da Calmed é um parceiro, já agora de algum tempo, né? A nossa região aqui toda optou por usar o sistema da Calmed através de um projeto da intercooperação, e nós nos adiantamos a esse projeto, e antes do projeto nós fizemos questão de instalar os colares aqui com a expectativa de já adiantar o trabalho que a gente sabe que vai ser de longo prazo via cooperativa. É um sistema que hoje a gente tem 100% das nossas vacas, todas elas são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 se for bissexto. Nós fizemos questão de fazer aqui para a nossa fazenda um projeto personalizado pela Calmed. Nós tínhamos uma demanda bem específica, que era saber onde está a vaca. Como são muitos animais, é uma fazenda muito grande, em alguns momentos a gente precisava encontrar um animal que o portão separador não estava conseguindo separar, seja porque ela perdeu o boto, porque o boto não estava lendo corretamente, e ele não conseguia, e às vezes nós não encontrávamos a vaca no lote que ela estava designada para estar. E se o portão separador não separa, cadê a vaca? Então nós fizemos um projeto personalizado onde existem mais antenas do que o convencional e de menor alcance, espalhadas nos nossos diferentes lotes, de uma forma tal que as vacas desse lado aqui se comunicam mais com a antena que fica desse lado, enquanto que as vacas deste outro lado aqui se comunicam mais com a antena que fica deste outro lado. Dessa forma eu consigo, através do sistema da Calmed, identificar onde que está um animal que eu não consigo encontrar. Então essa foi uma das vantagens que a gente obteve com o sistema, além de simplesmente a gente ter a agilidade para conseguir identificar doenças, principalmente doenças, no tempo adequado. Veja, a nossa equipe de saúde animal do setor de sanidade são 6 pessoas. E aqui nós temos quase 2.500, 2.600 vacas adultas, já contando as vacas secas e as novilhas do preparo. Se você dividir essas 2.000 vacas por minuto e pelo número de pessoas, eu fiz essa conta e agora não vou me lembrar de cabeça, mas dá alguns poucos segundos por vaca dia. Então como é que a gente ia fazer para ver todas as vacas? É absolutamente impossível. Não ia dar para a nossa equipe de saúde animal visualmente identificar os animais com problemas clínicos. É absolutamente impossível. E com a ajuda dos colares, a gente consegue identificar quais são os animais que estão com alguma alteração de ruminação, consequentemente saúde. Então a gente consegue ter uma agilidade muito grande para identificar os animais que estão doentes. Através da localização, a gente sabe onde encontrar caso o sistema não separe automaticamente para mim, e daí eu consigo ter agilidade e eficiência nos tratamentos sanitários. E essa agilidade muda todo um futuro dessa vaca, né, Júlio? Exatamente, isso influencia diretamente todos os nossos indicadores, a gente não tem absolutamente nenhuma dúvida disso. E claro, as vacas que são protocoladas, inseminadas e que depois retornam ao cio, também muitas vezes expressam o cio de uma forma que a gente visualmente não consegue identificar, e o colar ajuda nesse ponto também. A nossa demanda por esse serviço, por essa identificação, não é tão alta assim. Nós não temos tantas vacas voltando ao cio que a gente precisa identificar, mas ele também é usado dessa forma, né? Então ele fica um complemento do manejo reprodutivo que a gente também faz. Que bacana, cada tecnologia ajudando ali a realmente atender melhor as vacas, né? Exatamente.
Outro ponto bem interessante que a gente tem explorado cada vez mais é que o nosso sistema de resfriamento animal, ele era composto basicamente apenas pelos aspersores. E agora nós iniciamos o investimento em ventiladores. E a gente vai conseguir fazer isso de forma mais assertiva, monitorando através do sistema da Calmed o THI de cada lote. Então hoje na fazenda a gente tem vários medidores de THI na fazenda toda. Perdão, como chama mesmo o sistema? É de THI mesmo, né? Calmed lá, Cal Comfort. Hoje nós temos o Cal Comfort espalhado nos diferentes confinamentos, então a gente consegue monitorar em tempo real, hora a hora, minuto a minuto, qual é o desafio de umidade e temperatura de cada lote. Então a gente consegue fazer os investimentos da forma mais sustentável, colocando eles nos lotes que de fato têm uma demanda maior por um controle de temperatura, né? Então a gente sabe, por exemplo, que esse lado aqui ventila menos do que o lado de lá. Então eu priorizei os ventiladores para cá. Agora, se eu tenho que pôr mais, abaixar, ajustar os ventiladores, isso faria sentido fazer como nos robôs e colocar na pista, são decisões que eu agora consigo tomar em função de ter os medidores, né? Que bacana, muito bom esse trabalho aí, junto com ser mais assertivo mesmo, né? Exato. Hoje não tem mais espaço para você ficar achando muito, né? Você tem que ir um pouco mais direcionado. Cada investimento tem um custo alto, né? Então isso tem que ser bem estudado antes aí de... Exatamente. E mais uma pergunta resumindo aqui, chegando para o final do vídeo. Qual é a área total que vocês estão produzindo hoje para manter esses animais, Júlio? A demanda de silagem nossa é ao redor de 780 hectares por ano. Nós também mantemos aqui cultivos de gigs e de alfafa, que gira ao redor de 150 e 170 hectares. São culturas perenes, que a gente colhe os gigs até 13 vezes por ano, a alfafa em torno de 11 vezes por ano. Então, essa é a demanda realmente absolutamente necessária e inegociável que nós temos aqui. Mas nós plantamos uma área maior do que essa de milho, porque a gente precisa acertar a silagem. Não tem absolutamente nenhuma chance de errar. Isso não pode acontecer no nosso negócio. Então a gente planta uma área bastante maior do que essa, em alguns momentos passando de 1.200 hectares, porque daí o excedente a gente tem a possibilidade ou de ensilar e ficar com estoque maior, que normalmente é o que a gente prioriza, ou a gente colhe como grão e atende uma parte da demanda de fubá, que normalmente a gente até compra pronto, mas colhendo o nosso próprio grão a gente consegue obter um custo mais competitivo, afinal a gente não paga a margem que o agricultor teria ao vender para a indústria ou para o secador que a gente compraria para nos atender, né? Uhum. Então, quando a gente leva tudo em consideração, daí a demanda até seria maior do que a área que a gente tem, é em torno dos 1.400 hectares. Mas uma parte do grão a gente consegue atender com esse plantio de silagem adicional. E uma parte da nossa área a gente também utiliza na rotação de cultura para plantar soja e também para ter a moeda de troca soja, que é a que a gente oferta em troca da terra que nós temos posse, afinal são áreas arrendadas. Então eu não preciso comprar soja no mercado e pagar também a margem, o lucro que o agricultor de soja teve, para daí eu remunerar o dono da terra. Eu mesmo planto a soja, colho ela num custo menor e entrego ela no preço de custo para mim. Então é uma forma de viabilizar o arrendamento de terras, que é bastante caro aqui na nossa região. Bacana. E hoje na dieta delas aqui, o que está indo, Júlio? É composto por silagem de milho, gigs, alfafa, ambos na forma de pré-secado, e vai um pouquinho de farelo de soja, casquinha de fubá, vai os demais componentes, né? A gente usa aqui o Bovigold, usa ionóforo e basicamente é isso. Tem nessa ração das vacas vai um pouco de caroço de algodão também
e claro, o fubá. Certo. Basicamente é isso daí. E a dieta é formulada de acordo com a produção de cada lote. Exatamente. E a alfafa é o principal diferencial. A alfafa é uma fonte proteica de alta digestibilidade, com uma fibra excelente que nos permite ou não utilizar farelo de soja ou utilizar realmente o ínfimo, assim, ou até substituí-lo por outras fontes proteicas mais baratas, né? Certo. Sem a alfafa, nossa dieta sairia muito mais cara, não há dúvida. Bacana, bom demais. Estamos no caminho agora da ordenha da fazenda. Exatamente, esse aqui é o prédio onde a gente tem a ordenha rotatória, a gente vai entrar lá para ver, mas a gente parou aqui para mostrar para você a carreta estacionária. O nosso sistema de ordenha, ele trabalha 24 horas por dia e o leite passa por 2 resfriadores de fluxo contínuo que eu tenho ali, e esse leite já resfriado, ele entra diretamente na carreta estacionária. A cada 8 horas, o caminhão chega com uma carreta vazia, estaciona aqui, a gente troca a mangueira da carreta cheia para a vazia, ele com o caminhão deixa a vazia, pega a cheia e volta para a indústria. Dali 8 horas ele volta. A cada 2 ordenhas ele passa também nos robôs para esvaziar os 11 mil litros dos tanques lá dos robôs. Entendi. Então eu não tenho tanque de resfriamento aqui, eu tenho esses resfriadores de fluxo contínuo. Bora lá ver então, funcionando? Bora! Então, esse é o sistema de ordenha rotatória. É uma rotatória com 50 postos, onde a gente consegue ordenhar as vacas num ritmo de até 270 vacas por hora, quando ela está mais acelerada, que a gente consegue fazer quando tem uma média de produção menor, ou 230 vacas por hora, quando ela está girando mais devagar, quando a média de produção das vacas está mais alta, que é o que a gente está vivendo nesse exato momento. Nós estamos passando por um processo onde a gente tem diminuído um pouco o número de vacas da fazenda, ao mesmo tempo que a gente tem a manutenção do leite produzido, justamente tentando otimizar os custos fixos da fazenda. Então esse sistema aqui, ele normalmente se estrangula ao redor dos 85 mil litros por dia, independente se é com mais ou com menos vacas. Afinal, você gira mais devagar ou mais lentamente a rotatória. Então 3 vezes ao dia as vacas são trazidas aqui. Nós temos um portão aproximador que separa os 2 lotes que podem ficar na sala de espera, que eu tenho aspersão e resfriamento, e elas vão aos poucos entrando aqui, sem muita dificuldade, e são preparadas, é colocada teteiro, e quando dá o fluxo, a teteira saca automático, eu tenho mais uma pessoa ali fazendo o pós-giro. É um sistema bastante eficiente, mas que demanda uma equipe grande de pessoas trabalhando, afinal eu preciso, pela sustentabilidade das pessoas no sistema, ter uma carga horária e uma escala de trabalho não tão apertada assim. Então é uma equipe hoje de 25 pessoas para tocar esse ordenha. 25 pessoas. E cada ordenha, ou para rodar o robô, são quantas pessoas? Ou... Nós precisamos de no mínimo 4 pessoas, mas a gente roda um pouco mais tranquilo com 5. E como existe dificuldade de você manter 100% do quadro, existe a questão, às vezes uma pessoa pega uma férias, uma licença, a gente acaba utilizando para ter sempre pelo menos 6 pessoas. Que daí na prática eu acabo com pelo menos 5 e eventualmente eu acabo tendo que ordenhar um de outro com 4 pessoas, gerando um pouco mais de demanda para quem está no dia a dia, né? Mas é dessa forma que a gente se organiza. Entendi. E ao todo aqui na fazenda hoje estão com quantos colaboradores? Nós somos em 150 pessoas. Nossa. Entre diretos, absolutamente diretos, e alguns terceirizados. Por exemplo, motoristas de caminhão que trabalham só para a gente, uma ou outra pessoa é terceirizada aqui dentro da fazenda, são em 150. Entendi. E os horários das ordenhas hoje? A gente começa essa ordenha aqui às 3h30, e depois às 11h30 e depois novamente às 7h30. Então essa aqui agora ela está acabando, é a segunda ordenha do dia, que está terminando,
e agora são quase 6 horas da tarde. Então tem um intervalo que dá para a nossa equipe respirar, se alimentar. Elas vão jantar agora e ao mesmo tempo a ordenha vai ser lavada e a gente logo depois já vai iniciar outra. Então é praticamente 24 horas rodando, ou lavando ou ordenhando. Entendi. Júlio, muito obrigado, tá, pela oportunidade de estar conhecendo o trabalho de vocês mesmo. Imagino, prazer é meu estar aí com vocês. E queria que você queira deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente. Ajudem a defender a nossa produção de leite. A gente ama o que faz, a gente faz com carinho, faz com paixão e com muita seriedade e profissionalismo. E o nosso setor é carente desses comportamentos. As pessoas muitas vezes nos batem e a gente não consegue se defender porque a gente não tem palavras para descrevê-lo como ele realmente é. Então nos apoiem e contem com a gente para ser bons exemplos para quem quiser empreender nessa área aí, ou para simplesmente quem ama e respeita a produção de leite. Afinal, se você toma sorvete, come queijo, ou se você simplesmente gosta de tomar um achocolatado em pó, você faz parte também da cadeia do leite, né? Gosta de tomar um iogurte, então junte-se à força positiva que é a produção animal, que é a produção de leite, né? Isso aí, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, cara. Valeu. Até mais, hein? Obrigado. Valeu.